Fala pessoal, aqui é o Samurai. é, Você está no canal do Gladiator Team. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa bem interessante, que essa semana, após o Devlog, eu andei refletindo bastante sobre algumas mudanças que eu estou fazendo aqui, é, sobre paradigmas, né, que eu tinha dito para vocês, né. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar mais uma dessas mudanças. Olha que coisa maluca, né? Eu acabei essa semana, não trabalhei no Regina's Magic Company, por incrível que pareça. Mas pode pensar, pô, aí é complicado, né? Você não fez o jogo, não tá fazendo o jogo. Bom, não e sim, por quê? Na verdade, eu estou produzindo um framework para me facilitar. Bom, essa mudança veio pelo seguinte, eu andei percebendo, é até meio engraçado na verdade. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Resident Evil e eu acabo reparando muito nos detalhes, etc. Eu tô jogando aqui o meu Resident Evil Revelations 2 e eu percebi uma coisa. Aquele chefe, o Pedro, né, do capítulo 2, ele tem exatamente a mesma animação do Mega Dr. Salvador, do Resident Evil 4 clássico. E isso é interessante demais. Eu fiquei parando, mas peraí, é sério que eles usaram o mesmo tipo esqueleto para fazer a animação? E o Revelations 2 comparado com o 4, né? São mais ou menos quase 7 anos de diferença. E eu parei a pensar, pô, será que eles reaproveitam? E de fato, eles realmente reaproveitam. E a explicação, na verdade, ela é óbvia, né? Você não ficar gastando tempo e dinheiro, né, no caso dessas empresas grandes, e ficar produzindo coisas que são exatamente a mesma coisa, né? Então eu pensei, pô, eu acho que eu deveria também fazer isso, né? Então aí que surgiu a ideia desse framework, surgiu meio que por acaso, né? Mas o que é interessante é o seguinte, você também deve fazer isso, cara, se você está desenvolvendo jogos. Por quê? Porque quando você começa a desenvolver um framework, você deixa de fazer jogos e começa a pensar em motor gráfico. E pode parecer estranho o que eu estou dizendo para vocês, mas você fazer jogo, não necessariamente você aprende. Porque um jogo, ele basicamente você ordena a sua programação para algo específico. E, por exemplo, se você faz um jogo plataforma, por exemplo, você não necessariamente vai precisar produzir um inventário, por exemplo. E aí, como você acaba estando preocupado em fazer o jogo, você meio que não estuda, entre aspas, esse sistema porque não há necessidade, você não surge aquela necessidade de, preciso produzir um inventário. Então isso acaba te limitando. Então eu acabei vendo isso, né? E eu estou produzindo esse framework que eu estou mostrando aí para vocês na tela, né? É bem interessante porque eu já tenho configuração para câmera, né? Para criar o efeito 3D de Sprite Stack, tá? Que é uma coisa que eu vou usar no futuro. Mas, por exemplo, já tem um sistema básico de inventário onde eu consigo salvar o inventário utilizando estrutura de dados. Tem algumas structs relacionadas a player, tem umas funções de ação dos inimigos e etc. Ele está bem básico, né? Porque eu trabalhei ele durante mais ou menos uns 4 ou 5 dias, né? Porque eu precisava entender certas coisas, né? Mas, cara, isso foi um divisor de águas para mim, porque muitos problemas que eu tinha, eu acabei resolvendo. Como, por exemplo, movimentação utilizando grid, por exemplo, utilizando o algoritmo uma estrela. Esse sistema, vou ser bem sincero para você, ele é bem ruim. Por quê? Porque você não consegue ter a espacialidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria com caminhos utilizando algoritmos a estrela, né? Pathfind utilizando algoritmo a estrela, você fica limitado ao tamanho da grid. Isso é horrível. E bom, se eu não tivesse parado para realmente vou pesquisar vou procurar vários vídeos de vários lugares do mundo, olhar em fóruns, por exemplo, eu nunca ia chegar, por exemplo, de funções básicas como MP Potential, por exemplo, MP Potential Step, MP Potential Object, Step Object e etc. Funções básicas que estão dentro do Game Maker
que justamente resolve um problema com uma linha de código. Então isso foi um divisor de águas para mim. Eu vou conseguir, por exemplo, eu vou criar esse framework e basicamente eu só exporto ele e mudo o nome para o projeto específico que eu quero fazer. E pronto, eu só preciso me preocupar com a parte criativa e adicionar aquilo que o jogo pede. Então, por exemplo, esse sistema modular eu posso produzir meu Survival Horror, eu posso dar continuação ao The Professional, que é o meu projeto antigo, eu posso, por exemplo, produzir um jogo de plataforma. Cara, é maravilhoso isso e foi bem divisor de águas. É bom, né, porque você não se fica limitado a ficar só programando as mesmas coisas o tempo todo e sempre ficar reprogramando as mesmas coisas quando vai fazer um projeto novo. Porque, por exemplo, eu não preciso ficar reprogramando comportamento, por exemplo, de movimentação em top-down, sendo que é basicamente a mesma coisa, entendeu? Então, esse framework foi excelente, surgiu por acaso e foi uma coisa que é excelente. E é isso, pessoal. Eu basicamente vou continuar trabalhando ele por um bom tempo. Acho que inclusive eu vou deixar de produzir jogos por pelo menos um mês, mais ou menos, sem construir nenhum tipo de jogo e tal. Eu vou reformular todos os meus projetos, porque esse framework ele está sendo bem legal de ser produzido. E basicamente eu só vou me preocupar com a parte criativa, em vez de ficar pensando em estrutura de código, né? Obviamente tem que ser pensado para ter otimização e funcionar, mas isso não vai ser tanto um problema. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um vídeo bem curtinho, tá? E é isso. Um abraço. Fui. Tchau.